contaminação cruzada da superfície. Obviamente, isso surgiu dentro do hospital, né, do controle das infecções. Um termo que é usado desde o início é o controle de IRAS, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde. Isso começou dentro dos hospitais e até hoje existem comitês, reuniões frequentes com representantes de 14 países, e o Brasil faz parte deste comitê. Isso começou em 70, mais precisamente no Brasil em 85, depois do falecimento do presidente Tancredo Neves, por complicações relacionadas a IRAS, criou-se aí a portaria que instituiu as comissões de controle de infecção hospitalar. A CCIH começou nos hospitais depois do que aconteceu com o presidente. Eu não sabia disso. E olha só que interessante, né? Depois disso, também vieram os programas de controle de infecção hospitalar. Ano de 2000, a Anvisa instituiu roteiros muito robustos de inspeção destes programas de infecção hospitalar e controla índices das IRAS em todos os hospitais do Brasil, e é feito esse monitoramento também através das Anvisas locais, tá? E agora, 4 de maio, mas o primeiro dia que foi instituído o Dia Mundial de Higienização das Mãos foi 4 de maio de 2018. Olha lá, pessoal, é meio que recente isso, né? 4 de maio aí se aproxima, se vocês quiserem fazer aí alguma ação de marketing, um dia de conscientização da higienização, é o dia institucionado pela Organização Mundial de Saúde de conscientização da higienização de mãos, tá? Um dado importante, embora a gente tenha selos, campanhas, isso é divulgado nos hospitais, isso é divulgado nas prefeituras, né, na assistência à saúde, mas a gente tem um dado alarmante ainda. Há dados atualizados pela Organização Pan-Americana de Assistência à Saúde, é que 70% dos profissionais de saúde e 50% das equipes cirúrgicas não praticam rotineiramente a higienização de mãos. Então, isso nos envolve, né? Nós estamos falando de profissionais de saúde, isso envolve aí farmacêuticos, né? Por alguma razão aí, às vezes você tem aí um ambiente mais controlado, ou a sua exposição ao tipo de doença ou de cenário do dia a dia não é tão contaminante assim. O hospital é muito mais, inclusive o hospital ele tem manobras especiais de lavagem de mãos que envolve escova no centro cirúrgico, né? Então, assim, os procedimentos mudam, mas de uma maneira geral, 70% dos profissionais de saúde e 50% das equipes cirúrgicas não praticam rotineiramente a higienização de mãos, né? A gente sabe que também a gente tem aí o problema de dermatites que impedem, né, as dificuldades, mas o quanto é importante a higienização mais frequente. E 50% das sepses, isso é dado, isso é científico, isso é colocado nos estudos da sepsis essa originada via infecção urinária ou via respiratória, elas podem ser reduzidas com a conduta de lavar as mãos frequentemente. E agora, por conta da gente não ter vacina, não termos medicamento, não temos o outro controle, né, que nós estamos acostumados a usar, cai aí a necessidade de todo mundo ter a conduta pessoal de higiene e se envolver, né, como um vetor. Todos nós somos vetores dessa doença, então eu sou responsável por controlar ao máximo a propagação dessa doença, né, com as máscaras, com o cabelo cuidado, com as unhas cortadas. Gente, não é época de unha comprida, não é época de usar anéis, né? Falar isso nos nossos serviços, nas nossas prestações. Somos farmacêuticos, químicos e médicos, nós prestamos serviços através de um produto que nós desenvolvemos, nós temos um site, nós temos redes sociais, os médicos com as clínicas. Eu preciso fazer da minha clínica, do meu produto, do meu site, uma fonte de informação. Então, nós devemos dizer para os pacientes que agora não é época de tirar cutícula, agora não é época de ter unhas compridas, de usar próteses em unhas, né? O que mais?
Braços também são vetores na propagação aí de doenças. A lavagem tem que ser da mão, mas também precisa envolver parte do braço, porque o braço está na superfície, o braço também encosta na mesa, né? E aí, o que que a gente pode fazer, né? Temos películas, então, que nós desenvolvemos. Essas películas, elas vão das mãos aos braços. Convido vocês, então, a entenderem o porquê que nós desenvolvemos essas formulações, até para ajudar mãos e braços por conta da lavagem frequente. A lavagem é sabonete, não quero apresentar nenhum sabonete inovador, até porque um sabonete o mais simples possível, feita a manobra adequada, ele é eficiente. Mas e depois da lavagem das mãos e braços, né? Pecamos, às vezes, com um papel que às vezes não é o adequado, uma toalha, a gente sabe que não é o mais adequado. E aí, o que que a gente pode fazer depois do after wash, né? Depois do enxágue? O que que a gente pode fazer? Desenvolvemos, então, uma película para maximizar a higiene dessas regiões após a lavagem e que vai contribuir para a hidratação também, tá? Unhas e cutículas. A ideia aqui é realmente a gente não remover cutícula. A nossa resina ajuda a aumentar a resistência das unhas, porque a unha lascada, a unha fragilizada pelo enxágue frequente, porque ela está exposta a solventes e a sabonetes, ela também é porta de entrada, ela é vetor, ela vai carregar patógenos. A gente não tem até agora na dermatologia quais são os impactos do Covid na pele. Recentemente, os franceses falaram alguma coisa em flush, alguma coisa no eritema de pele de portadores de Covid, mas a gente não sabe ainda se é proteína do Covid e sua interação com proteínas da pele, tá? Com as células da pele. Ainda não há essa conclusão, mas de alguma forma, a pele sim, ela é vetora, a unha sim, ela é vetora da propagação dessa doença e ela lascada, ela aberta, ela fissurada, ela serve então de delivery, né? Visão abrangente sobre o álcool 70. Álcool 70, gente, o mercado já está muito bem abastecido. Vocês devem ter percebido isso, desde posto de gasolina até aí, né, os estabelecimentos públicos. Para vender, você consegue em diferentes frascos, né? Os grandes talvez ainda tenham dificuldade, mas o fracionado, porcionado para a população, a gente encontra com mais facilidade. Mas o que que a gente precisa entender? O álcool gel fará parte do nosso ritual de higiene por muito tempo, tá? Até a gente ter uma vacina segura para o Covid, isso fará parte da nossa rotina. Essa nossa proteção pode ir além da asepsia. Então, além do polímero e do álcool, a gente pode ter um agregado neste álcool aqui que pode nos ajudar na formação de filme de película protetora, tá? Aqui nesse início eu vou falar das matérias-primas que estão envolvidas no nosso desenvolvimento. A melaleuca, então, ela foi escolhida por nós como nosso ativo antisséptico. Todos nós sabemos que a melaleuca, ela é eficiente na ação antisséptica de matar bactérias e fungos de maneira muito eficiente, né? Fungos para cândida, fungo da onicomicose, bactérias diversas, inclusive orobactérias, bactérias que estão na boca, né? Ela é muito eficiente, inclusive no controle de acne, né? Agora, pouco se fala, e até eu, como farmacêutica, desconfiava do poder, da eficácia da melaleuca em vírus. Então, a nossa preocupação foi atrás de documentos, de testes, de estudos publicados da eficácia da melaleuca em vírus. Porque aqui é o seguinte, quando a gente fala de super películas, maximizar a proteção, eu tenho que envolver vírus. Eu tenho que colocar nessa nossa proposta a eficácia em vírus. Não temos em coronavírus, né? Coronavírus é algo muito novo, tá todo mundo batendo cabeça para entender como este vírus se comporta para se proteger. Mas dentro do que a gente tem hoje de levantamento científico, vou mostrar para vocês que dá sim para a gente utilizar a melaleuca nesse desenvolvimento, tá? A melaleuca tem ações energizantes e revigorantes comprovadas. Pessoal, isso é interessante porque períodos de quarentena,
medo, pânico, gera ansiedade, as pessoas estão deprimidas, né? A melaleuca é interessante porque pelos terpenos aromáticos que fazem parte da sua composição, ajudam na parte, inclusive, sentimental, cognitiva, e isso é científico, tá? Estou falando então de mono e sesquiterpenos. Terpenos são substâncias aromáticas que têm obrigatoriamente insaturações, que são essas duplas ligações conjugadas, ou seja, são pertinhas, são cônjuges, são próximas uma das outras. Umas são mais reativas do que as outras, né? Terpinoleno é o caso, cineole é o outro caso, são todos aromáticos, todos eles têm cheiro. Por isso que a melaleuca tem um cheiro característico dela. E ela não tem só um terpeno, ela tem vários. O terpinem 4-ol é o principal terpeno que faz da melaleuca a sua atividade antisséptica. O bom óleo essencial de melaleuca, anotem aí, tem que ter 40% de terpinem 4-ol. Quando se compra um óleo essencial de melaleuca, eu tenho que ter doseamento de terpenos. Esses terpenos não podem estar oxidados, oxigênio altera muito facilmente esses anéis aqui e você está comprando outra coisa. E eu chamo a atenção da instabilidade desses terpenos para o fato disso daqui se tornar inflamatório, né? Os terpenos da melaleuca são anti-inflamatórios, pessoal. Ela consegue controlar, sim, inflamação. Mas quando eu tenho um terpeno oxidado, esses terpenos se tornam inflamatórios. Por isso que tem pessoas com acne que, devido ao uso de melaleuca, piora o quadro de acne, né? Dermatites, piora o quadro de dermatites porque usou um sabonete de melaleuca, tá? Então, tomar muito cuidado. Outro fato importante, óleo de melaleuca é diferente de óleo essencial de melaleuca, tá? No mercado aí, ó, existem vários tipos, o preço é uma boa referência para vocês, o óleo essencial, ele é bem mais caro, é a hidrodestilação das folhas, não tem flor de melaleuca, então se você vê imagem de flor, totalmente errado, é a folha da melaleuca que é destilada e eu preciso ter o controle de teor desses terpenos, esse terpeno tem que estar estável, ok? Então, gente, diante dessa rigorosidade que eu tenho que ter, e aí, estou comprando uma fonte adequada? Será que essa indústria está usando aí uma melaleuca adequada? Porque senão não vou ter efetividade em fungos, não vou ter efetividade em vírus, não vou ter efetividade em bactérias. A nanotecnologia me ajuda nisso. Então é por isso que eu estou fazendo também aí a demonstração dessa live para vocês entenderem o porquê que a nanotecnologia vai nos ajudar. Então, gente, óleo essencial ele pode então agir de 3 maneiras: via inalatória, via cutânea, pele, absorve quando eu falo é corrente sanguínea, óleo essencial de melaleuca, tá? E ingestão. No caso, ingestão para melaleuca é contraindicada, mas alguns óleos essenciais a gente pode tomar, porque intestino também pode ser uma das vias de absorção desses óleos essenciais. Interessante isso, né? Isso aqui é científico. A parte inalatória, olha lá o que eu acabei de falar. Sistema límbico, ativa sistema límbico esses terpenos e eu tenho sim melhora na parte de sentimento, memórias e emoções. Então essa nossa luva, essas nossas películas com melaleuca que nós iremos mostrar para vocês, vai ajudar de alguma maneira a ajudar esses pacientes na parte emocional também, tá? Sistema respiratório, olha lá como é interessante, né? O Vic Vaporub, gente, é um exemplo de que eu tenho óleo essencial, sim, ajudando no sistema respiratório a expectorar secreções, né? Olha só que interessante. E reforçando que o óleo essencial, ele permeia a pele muito mais que uma emulsão, muito mais do que um creme, tá? O óleo essencial, ele chega até na corrente sanguínea, óbvio, numa dosagem menor, mas tamanha potência da permeação dessas substâncias. Vou mandar para vocês no final dessa live os estudos que nós encontramos da efetividade da melaleuca em vírus, pessoal. E vírus aqui, eu não estou colocando herpes, porque encontrei 3 trabalhos da melaleuca em herpes, né? O da herpes zoster. Mas eu quis colocar na live os trabalhos que nós encontramos num tipo de vírus
transmitido da mesma forma que o corona, que é o aerosol, né? O espirro, a saliva, o escarro, ou seja, da mesma forma que o corona é transmitido por secreções dessas regiões do nosso trato respiratório superior, eu também tenho o influenza vírus, a mesma rota de transmissão. Então, eu achei interessante aqui a gente fazer esse link. Não temos a comprovação de que melaleuca é eficiente no corona, não temos, com certeza devem estar já estudando, mas a gente não tem comprovação. Mas ele tem aí a comprovação num tipo viral, que é o influenza, que é transmitido pela mesma maneira. Olha um outro artigo que nós encontramos, essa sim é publicada numa revista indexada na parte de vírus, falando inclusive qual seria o mecanismo de ação da melaleuca, do T3, né, a melaleuca artifolia, que é extraído óleo essencial. Olha aí que interessante. Outro trabalho, aí a associação com óleo essencial de eucalipto, mas aqui neste caso são terpenos que eles têm em comum. Inclusive, dentro do óleo de eucalipto, o que a gente tem de comum é o terpinoleno, né, em comum com a melaleuca. E o terpinoleno também está na maconha, tá? Um dado interessante aí para vocês, que esses terpenos, eles são encontrados aí em outras plantas também, né? O que varia é concentração e, consequentemente, efetividade. Olha lá, um estudo na revista indexada de microbiologia, um estudo aqui in vitro, do efeito da atividade do óleo essencial de melaleuca. Então, aqui a gente tem estudo in vitro, em combinação, in vivo, ó, do pessoal da farmácia, revistas indexadas na parte farmacêutica, né? E revistas indexadas na parte de virologia. Isso é importante da gente falar e importante da gente esclarecer. Vou desenvolver uma película que não é oportuna. Ninguém quer aparecer no Fantástico, não é mesmo? Indicando produtos para melhorar a limpeza, para melhorar a sua proteção, mas com base em quê? Tem embasamento científico sim, tá? Como eu disse para vocês, a nanotecnologia vai me ajudar na proteção desses terpenos. Vai me ajudar, inclusive, a saber que o que eu estou comprando tem o óleo essencial da melaleuca titulada nos terpenos eficientes no combate ao vírus. Então, a tecnologia NanoInvent da Croda, né, que é um braço da Croda inventiva, nos garante, como primeiro cuidado, concentração da substância ativa na sua forma mais estável e efetiva. Então, a compra da melaleuca na forma revestida por uma nanotecnologia nos ajuda a enfrentar essa primeira dúvida. Outra coisa importante, a padronização das partículas. Isso me favorece a garantia de distribuição e efetividade da minha película. Porque quando eu tenho tamanho padronizado, eu tenho como garantir a uniformidade de dose do que eu estou aplicando, do que eu estou espalhando e, consequentemente, permeação. Porque é importante se pensar em permeação. Essa pele está fissurada pelo enxágue frequente, essa pele está lesionada e, consequentemente, eu tenho ali uma porta de entrada para vetorizar este coronavírus, essa bactéria, esse fungo para outras superfícies. Então, a ideia de você ter uma nanopartícula é também garantir uniformidade de distribuição neste efeito antisséptico. E isso é importante. Isso é importante garantir em todo o epitélio. Olha lá que interessante, né? Eu quero que isso fique na parte mais superficial da pele. Agora, eu quero que isso seja de uma maneira, o quê? Efetiva, garantida, uniforme. O revestimento me ajuda na hidratação da pele. Olha que interessante, essa cápsula estoura, ela vai fazer o delivery do ativo, mas essa cápsula, que é fosfolipídica, me ajuda na hidratação da pele. Olha que isso é interessantíssimo. Ela vai me ajudar a levar o antisséptico, mas vai me ajudar na hidratação, dupla atividade. E a liberação do ativo é na pele e não no produto. Pessoal, quem garante que essa nanotecnologia não está reagindo lá na saboneteira, no frasco, na bisnágua e não no produto? Então, tem uns testes que garantem tempo imediato
1 ano e 2 anos que essa nanopartícula está estável e que fará o delivery do ativo na pele. Então, nanomelaleuca é a forma como eu posso prescrever, é a forma como eu posso divulgar, desenvolver um antisséptico potente que é a melaleuca. Me livrando das dúvidas, será que é óleo essencial mesmo? Sim, é óleo essencial. Será que tem os terpenos adequados que garantem efetividade antisséptica? Sim, nós temos inclusive teor de ativos, né, concentração deste óleo essencial dentro da nanopartícula, que é 150 nanômetros. Eu tenho garantia que isso vai ter uma segurança toxicológica? Sim, porque 150 nanômetros visa permeação cutânea e não absorção sistêmica. Se eu estivesse falando de uma partícula inferior a 110 nanômetros, sim, correria o risco disso ir para a corrente sanguínea. Mas não, eu estou falando de algo que vai ficar na pele e o delivery será pele, tá? O pH de estabilidade é de 3 a 8, temos médicos aqui na live, então vocês poderão de repente fazer formulações para acne, associar ácido salicílico, fazer inclusive sabonetes, né? Fazer aí para a clínica, para o hospital, enfim, um sabonete que vai além daquilo que você já está utilizando, né? A melaleuca é estável em tensoativos. Se você não quiser, pode utilizar aí através das luvas, dos cremes que o paciente pode levar consigo, né? Ó, ação anticaspa, temos os testes da nanomelaleuca na efetividade em vivo. E outra, falando de acne, é importante saber que eu tenho segurança, teste de segurança de irritabilidade dérmica e ocular. Porque esses terpenos, como eu disse, eles, se oxidados, eles podem piorar a acne. Então, a gente tem testes em vivo de irritabilidade dérmica e teste em vivo divulgado, publicado na efetividade de controle de acne. Sara, gostei da nanomelaleuca, estou segura em utilizar essa matéria-prima. Que dosagem eu posso utilizar? A nanopartícula, gente, nos garante, inclusive, uma redução de dose. Porque se eu tenho garantia do que está sendo encapsulado e do que está sendo entregue, eu posso utilizar uma dosagem menor. Então, meio, 1% é muito efetivo. Eu estou pensando, inclusive, em custeio de desenvolvimento. Temos indústrias aqui, Sara, eu não posso usar uma dosagem muito alta porque isso vai impactar em custo. Eu posso fazer uma formulação de meio, 1%, porque a nanopartícula é efetiva no delivery do ativo, ok? Muito bom, hein? Vamos dar continuidade? Prometi que ia ser uma live rápida. Ó, Revidrate. Este é o nosso ativo para recriar a hidratação. As peles, as mãos e os braços estão sofrendo enxágue frequente. A pele está perdendo a sua memória de hidratação. O manto hidrolipídico ele não é produzido assim, né? Lavou, está sendo produzido, principalmente mãos, que a gente tem aí uma quantidade de glândulas menor, em termos de glândula sebácea, principalmente menor, como em outras áreas do corpo. Então, tomar muito cuidado, né? Na parte de hidratação também. E hidratação, eu estou falando de um produto que não é um sobreengordurante, porque óleo mineral faz isso muito bem. Eu posso fazer uma luva de óleo mineral e chamar isso de luva. Eu estou falando de um sobreengordurante. Aqui eu estou falando de um ativo que vai participar da cornificação e está diretamente relacionado com o poder de recriar a hidratação desde o início. Estou falando lá das enzimas envolvidas no processo de cornificação, que desenvelopam o conteúdo hidratante natural, né? E que fazem a distribuição na superfície de maneira efetiva. Gente, pode ter o óleo que for, a manteiga que for, o lipídio que for. Nada supera ao manto hidrolipídico. Nada. Tá? A gente está usando muitas vezes substâncias que são sobreengordurantes, mas que não participam da memória de hidratação. E quando a gente fala de enxágue frequente, eu preciso de alguma maneira, além da barreira física, ajudar na memória de hidratação. Por quê? Olha como é importante a gente enxergar isso. Pele fissurada que perde sua função de coesão, ela é uma porta de entrada, ela é uma ancoragem para patógenos. O patógeno se ancora aqui e está levando para outras superfícies. Eu preciso devolver função de barreira e hidratar essa pele antes que ela seja um vetor para a propagação de doenças.
Revidrate, então, aumenta a atividade de todas as enzimas envolvidas no processo de desenvelopamento do manto hidrolipídico. Então, todas as filagrinases, as caspases, a bleomicina hidrolase, todas elas são elevadas. Então, desde lá muito baixo até a superfície, eu tenho elevação da atividade enzimática dessas estruturas. O estudo em vivo envolveu mulheres, esse é um produto da Sederma, inclusive, a doutora Flávia esteve lá, conheceu a Sederma, os estudos em vivo, o rigor que é feito nos estudos lá, eles conseguiram lá, então, reunir um grupo de 38 mulheres, todas elas com uma idade média de 47 anos, mas todas elas com pele seca diagnosticada, né? Elas aplicaram 2 vezes ao dia um creme contendo Revidrate 3% por 2 meses e ó, nós temos braço envolvido. Então, neste painel, a gente está falando de braço, que é uma das superfícies que a gente quer comprovar que há aumento de hidratação. Isso aqui foi comparado com placebo. É muito importante a gente falar da comparação com placebo, porque placebo também é creme. Placebo também tem sobreengordurante, também tem emoliente, também tem glicerina. Então, peraí, placebo de alguma forma também responde, né? A gente vê que mesmo no tempo inicial e depois de 21 dias, há diferença de resposta de hidratação do conteúdo de água na superfície, então eu estou falando de corneometer, aquele que mede a água superficial, mas eu estou falando também da água profunda, o moistometer, que mede a água profunda. Nós vemos diferença de resultado do placebo em 21 dias, mas também depois de 2 meses, essa diferença é ainda maior. Tá? Nós vemos que essas mulheres, depois de 2 meses, elas pararam de usar, ficaram 1 semana sem usar produto algum na face e nos braços, ou seja, tomaram banho, expuseram ao sol, tiveram lá exposição ao frio, nós sabemos a época que isso foi feito, mas de qualquer forma ficaram 1 semana sem utilizar nenhum produto. E nós vimos que depois de 1 semana, tanto na água superficial como na água profunda, eu ainda tenho reserva de água importante. Tanto na água profunda como na água superficial. Isso aqui, gente, é muito importante quando comparado ao tempo zero lá no início. Olha lá a diferença, né? Restabelece a memória de hidratação. É isso que eu preciso no sabonete, é isso que eu preciso nas películas para ajudar na hidratação da pele. Né? Não somente nessa época de enxágue frequente, mas estamos entrando numa época de pele seca, peles sensíveis, atópicas. Eu posso contar com o Revidrate nessas peles também. Olha que interessante esse teste de molhabilidade. A pele seca, ela tem uma superfície, uma tensão superficial à água muito elevada, a ponto de quando você tenta molhar essa pele, ela não molha, né? Olha que interessante, a gotinha, ela não consegue se dissipar neste meio, tamanha tensão superficial. Isso aqui, ó, é casca, é pele seca, né? Quando você aumenta a hidratação de dentro para fora, há aumento da molhabilidade. Isso acontece com o cabelo também, né? Aumento de molhabilidade. Veja que Revidrate aumenta a molhabilidade da pele, ó, em 33,9%. E o placebo, de alguma forma, também ajuda, aquilo que eu falei, mas a diferença é maior com Revidrate. E veja que a pele hidratada, a tensão superficial é menor. E dessa forma eu tenho uma pele muito mais úmida, sensação de umidade ao toque. Você percebe que é uma pele mais túrgida realmente, né? Revidrate, então, dosagem que a gente indica para os desenvolvimentos de 2 a 5%. É um produto extremamente efetivo, de custo interessante para os desenvolvimentos de grande volume, né, como as luvas, os cremes corporais. Vou falar de um outro componente que nós usamos no desenvolvimento, é o Ecodermine. Ecodermine também é da Sederma. Ele é um produto que é chamado de prebiótico. Ele foi desenvolvido, gente, pela primeira vez em 1986. Ele é um dos produtos mais antigos da Sederma. E veja como a Sederma está sempre à frente ao tempo, né? Prebiótico, a importância de se desenvolver o escudo biológico na pele, o biofilme, que ajuda na hidratação. Ajuda
na pele ser mais hidratada e, consequentemente, ela não estará aberta para ser vetor, para ser ancoragem de patógenos. Então, vejam só que este biofilme é muito inteligente. É o nosso Corynebacterium scherosus, que é desenvolvida, a nossa bactéria do bem, que faz parte do nosso manto hidrolipídico, né? 24 horas depois de sem tomar banho, ela começa a incomodar, né? Começa a ter o cheirinho aí característico dela, né? Agora, vejam que fisicamente, numa mesma escala, eu tenho Corynebacterium scherosus com tamanho muito pequeno, perto dos outros patógenos. Gente, isso daqui é uma adaptação da natureza a nosso favor. Eu tenho bactérias do bem que têm maior superfície de contato do que os patógenos. Eu devo estimular essas bactérias para fazer o biofilme, justamente para servir de escudo de hidratação, escudo físico até para ancoragem desses patógenos. Aqui não tem teste para o corona, não tem teste para o influenza, né? Não tem teste para vírus, tem teste para outras cepas, para outras bactérias, tá? E. coli, bactéria intestinal, que é responsável por infecção urinária, olha lá os sabonetes íntimos. Staphylococcus aureus, bactéria de secreção nasal, está presente na zona T. O paciente tem agravamento de acne, olha lá por que muitas vezes, né? Foliculite de barba, porque secreção nasal, Staphylococcus está ali e está colonizando a região que está muitas vezes lavando várias vezes, usando antibiótico, mas o Staphylococcus para esse antibiótico não responde. Então, gente, olha que interessante e importante da gente estimular o biofilme. Quando eu tenho o biofilme formado com as minhas bactérias pequenininhas, desenvolvendo essa película, olha lá ela aqui dentro, né, impedindo a entrada dessas bactérias pela haste, pelo folículo. É pelo folículo muitas vezes que entra, né? Importante da gente lembrar desse excesso de microagulhamento, procedimentos que alteram a função de barreira da pele, o quanto que a pele está vulnerável, né? Então, olha só, independente de época de infecção de coronavírus, a importância que é desenvolver o biofilme, o nosso escudo biológico, com uma matéria-prima que é barata. Ecodermine é uma das substâncias mais de custo-benefício que nós temos no portfólio. Sara, dá para fazer sabonete de galão para distribuir? Dá. Dá para fazer álcool gel de galão para a gente fazer aí grande quantidade para a nossa comunidade? Dá. 1% de ecodermine já é o suficiente para a gente estimular um filme prebiótico, um filme biológico, para ajudar neste escudo, para fazer do nosso álcool gel algo diferente, a proteção ir além da sepsia, tá? Então, ó, a composição da ecodermine já tem glicerina, então ele já me ajuda no próprio blend, na umectação da fórmula. Tem o lactitol e tem o xilitol, então, como componente, tá? Fica aí uma super dica. As bases dermatológicas podem ser prebiótica, o creme pode ser prebiótico agora, a loção de minoxidil pode ser prebiótica. Gente, não se esqueça que cabelo também é vetor, né? Então é importante a gente ter aí esse biofilme formado. E a última substância que eu quero mostrar para vocês é a efetividade do Neonica em unhas, tá? Unhas, Neonica é desenvolvido pela Sederma. Este produto visa aumentar flexibilidade, resistência, crescimento e espessura das unhas, porque aumenta a lipídio da unha. Olha aqui, tá? Unha exposta a solvente frequente, exposta a sabonete frequente, perde lipídio. Por isso que ela começa a ter linhas, né? Falhas de cornificação. Então, essas falhas de cornificação são portas de fissura dessa unha e que vai servir de ancoragem de patógeno. Então, a ideia aqui é a gente reforçar na coesão desta unha. Olha, aumenta inclusive a sua espessura, a cornificação é perfeita, eu tenho maior rigidez dessas unhas e elas conseguem, dessa maneira, crescer mais rápido. O grupo em vivo, lá na Sederma, envolveu 31 mulheres com idade de 58 anos, olha só, todas elas com unhas fracas, quebradiças e com linhas. Depois de 4 meses, que é a renovação total da unha, nós temos aí a efetividade do Neonica a 2%.
tá? Depois, mais para frente, vou mostrar a formulação para vocês. Esse painel foi usando esmalte 3 vezes por semana. Isso daqui, ó, paciente brasileiro não adere a isso não, tá? Eu vou mostrar uma fórmula que nós fizemos, que é uma super película, que ajuda também. Finalizo minha apresentação falando das fórmulas. Então, ó, luva antisséptica para as mãos e braços. É um creme extremamente brilhante. Ele é muito bonito em termos de cor. Ele é muito branco, alvo, não é aquela cera amarelada, porque a gente tem aqui o Arlacel 170, que é um emulsionante muito interessante aí da Crode, tem glicerila na sua composição, é legal a gente destacar isso. Tem óleo mineral sim, tá, pessoal? Porque a gente está visando o custo e eu estou falando de luva, eu estou falando de película, tá? E óleo mineral ainda é extremamente eficiente na formação de película, resistente à água, né? E resistente também à perda, né? De repente por atrito também. Nossa formulação tem um Corne PO4, que é um amido, que faz com que essa película, essa luva, ao ser aplicada até o cotovelo, seque mais rápido. Vamos lembrar que a gente tem homens com pelos nos braços, o pelo é um problema na hora de espalhar creme, então a gente tem o Corne PO4 como aliado na hora de espalhar isso nos braços com pelos. Ok, pessoal? E na secagem também, né? Porque eu vou voltar para a mesa, vou voltar lá para a bancada, vou voltar lá para o consultório, isso não pode ficar grudando na superfície. A nanomelaleu que está lá, nós usamos 3% dela, e Revidrate está 1,5%, tá, pessoal? Formulação de excelente custo-benefício. O MAC Green Velvet Wax se destaca aqui, porque ele ajuda na formação da película. Ele é uma cera livre de emulsionante que nós estamos adicionando para formar ainda mais uma resistência a esta película. Para as unhas, nós fizemos um óleo que aplica na base da unha. Esse óleo pode ser acondicionado em diferentes embalagens, conta-gota ou pincel, tá? Lembrando que esse produto que já não é um dispenser, é uma embalagem de uso individual, não deve ser compartilhado de maneira alguma, né? Essa caneta Aplique Pen é uma caneta que existe no Brasil, ela tem o bico chanfrado justamente para empurrar a cutícula, liberando a substância. Como que aplica? Empurra a cutícula e desce o olhinho, empurra a cutícula, desce o olhinho, tá? Isso pode ser usado todos os dias à noite, sobre o esmalte mesmo. Pessoa que tem patologia nas unhas, ela usa o esmalte para esconder. Ninguém vai tirar esmalte escuro da unha para aplicar a fórmula. Então, ó, todos os dias à noite, ela empurra a cutícula e libera o olhinho e vai dormir. É um olhinho muito fininho, tá? Não tem problema nenhum, a pessoa dorme. Se sujar o lençol, isso aqui sai com muita facilidade. A ideia é que a base ungueal seja tratada desde o início. E só o fato de aplicar dessa maneira, você está empurrando cutícula e você não usa mais alicate, tá? A ideia é porque eu não estou mais cortando, não tenho mais trauma e dessa forma a tendência é a cutícula não desenvolver mais. Olha que interessante, vale a pena o sacrifício inicial, empurrando cutícula e hidratando ela em vez de cortar. Lembrando que este costume é péssimo no Brasil. Só o Brasil, se eu não me engano, corta a cutícula, gente. Isso aqui é um hábito terrível que nós temos no Brasil, vetor de doenças, hepatite, uma série de coisas. Isso aqui deveria ser banido no Brasil, né? Isso aqui, pessoal, a gente pode utilizar sobre o esmalte, como eu disse. Esse óleo não vai perder o brilho do esmalte, não vai remover a cor do esmalte, nada disso, tá? É uma resina fortificante para as unhas e olha quem a gente colocou também, a maravilhosa nanomelaleuca. Gente, isso aqui já está industrializado, tá? Isso é um case de sucesso meu. Eu fiquei muito feliz, não sei ainda quem é o cliente pessoalmente, eu sei a marca. Eu não conheço eles pessoalmente, mas a Locare Cosméticos, a caneta Bionic, né? BYONIC, registrou essa formulação e já compramos até para ter como case de sucesso lá na empresa e usou exatamente essa composição. Depois sigam nas redes sociais, que é um pessoal bem inteligente, bem comprometido aí com saúde das unhas, tá? Finalizo a última fórmula, filme alcoólico prebiótico. Pessoal, a gente está em falta de Carbomer no mercado.
Previsão de Carbopol para o mercado normalizado final de maio. Isso para as indústrias. Para distribuição, você pode pensar lá para junho, julho, né? Eles vão abastecer a indústria primeiro para depois vir para a distribuição. Então, assim, a gente não tem polímero no mercado. A nossa sugestão é hidroxipropilmetilcelulose. Nós temos ainda estoque dela. Não é como o natrozol, tá, pessoal? Ih, já tem gente torcendo o nariz. Metilcelulose, Sara, é igual o natrozol, aquele gel que sai todo craquelado, forma rolinho. Aliás, álcool gel que forma rolinho não protege. Você está descamando e está perdendo a película. A hidroxipropilmetilcelulose não forma rolinho, ela tem toque seco, toque aveludado, muito agradável, ela é cristalina, desse jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Forma um filme aveludado, muito agradável entre os dedos, e nós adicionamos o Ecodermine para ir além da asepsia, para a gente formar filme biológico. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, não sei se vocês têm aqui alguma dúvida. Vou abrir o chat para vocês, de repente, se vocês querem falar alguma coisa, querem compartilhar aí alguma dúvida. Fico feliz aí o pessoal que ainda está online. Se for marca Farm Special lá nas redes sociais, que a gente gosta muito aí de entrar na vibe. Temos Ecodermine Stock, hidroxipropilmetilcelulose ainda, porque está tendo procura de indústria, tá? Então, indústria, pessoal, indústria quando compra é de 100 quilos para cima. Então, aquelas toneladas que nós adquirimos, pode ser que chega uma hora que acaba logo, tá? Fracionamos para as farmácias de manipulação também, 1 quilo é o mínimo, tá? De venda, e nós ainda temos fracionado, mas corre lá. Que legal, Lucas, que você conseguiu participar. Legal, vi você online, cara, já chamei, já coloquei você para a sala. Legal, a Isabel tá de férias, tá, ô Lucas? Mas você vai falar com uma pessoa que está no lugar dela, tá? Olha lá. Beleza. Luquinhas, a gente se fala aí desde época de Ádicos, muito legal. Certo, pessoal? Se vocês não têm nenhuma dúvida, vou mandar aqui para vocês todos os papers, aqueles estudos que nós encontramos, um overview de melaleuca, nossas literaturas e as fórmulas também, ok? Vou deixar um convite para vocês aqui na live, compartilha com médicos, com os clientes que vocês conhecem, tá? Por gentileza, manda aí para outras pessoas para a gente, na live das 16 horas, perdão, a gente ter aí mais clientes interagindo com a gente, tá bom? Grande abraço. Hora de dar o up no álcool gel, sem dúvidas. Ir além da asepsia. Aí, meu amigo, põe essa hashtag no ar aí. Ir além da asepsia, a proteção vai além da asepsia. Certo? Beijo grande, pessoal da Quimia. Tudo de bom. Tchau, tchau.